já altera aquele ambiente, já transforma aquele ambiente. E se as pessoas não prestarem atenção, ao invés de serem levadas favoravelmente ao ambiente celestial que Jesus manifesta, que Jesus expressa, que Jesus reflete, ele vai se contrapor. Ele vai virar, desculpe o termo, um anticristo. Por quê? Porque ele não está favoravelmente aberto, favoravelmente, vamos dizer assim, positivamente falando, àquela palavra, àquela maneira de ser de Jesus. Então é exatamente esse grupo que possivelmente está se posicionando contrariamente a Jesus, e não apenas isso, mas quer matar a voz profética. E aí a palavra do Senhor fala: ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque a impressão que dá, porque à primeira vista, a pessoa ela não tem qualquer defeito. Mas, na verdade, essa pessoa está contrariando a própria manifestação do Senhor. E diz a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são. A Bíblia fala aqui que o Senhor mandou convidar a maus e a bons. Por quê? Porque no primeiro momento, a condição celestial, a condição de salvação, a condição de perdão, de misericórdia, de compaixão, está distribuída a todos, a todos. Essa palavra do Senhor, né, a Bíblia, é o livro mais distribuído de toda a história da humanidade. A primeira pessoa, pelo menos no Ocidente, que editou um livro, editou a Bíblia, foi Gutenberg, né, como dizem, o pai da escrita gráfica. Então, ele fez o quê? A partir daí, esse livro ele foi distribuído, é best-seller todos os anos, desde Gutenberg. Então, é exatamente essa condição maravilhosa que o Senhor distribui a todos. Você tem Bíblia na internet, você tem Bíblia para baixar no teu celular, de graça, tem Bíblia em tudo quanto é lugar. A questão não é essa. A questão é que se a pessoa está aberta, sensível à voz do Senhor, isso para a salvação. Agora, depois da salvação, precisa saber se a pessoa está buscando uma santificação progressiva. Não é aquela primeira santificação, não é a parte da salvação, porque isso vem de graça. Isso é da parte do Senhor. A Bíblia fala que vem de graça para que ninguém se glorie. Então, a misericórdia do Senhor é que nos alcançou e se derramou em salvação. E nós declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a Bíblia fala que nós não podemos declarar se não for por obra do Espírito Santo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou me comportar? E o Senhor Jesus usa uma figura que é a vestimenta. E a Bíblia fala que esse dono, né, desse banquete, esse rei, ele está aferindo, ele está passando por entre a festa, para saber que se todos ali, porque ele próprio fala na parábola, se todos estão dignos daquela celebração, né? Tem que ir com uma roupa, uma vestimenta de gala. É uma festa, uma celebração. É a festa das festas, como eu escrevi hoje de manhã. Então é exatamente isso. Só que, ao passar, o dono da festa percebe que tem um presente que não está dignamente vestido. Veja só o que acontece. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, veja que o dono da festa ainda o chama de maneira, né, educada, de uma maneira polida, chamando de amigo. Quer dizer, não é por qualquer pessoa. Ele sabe quem é a pessoa. A pessoa não está de bico, a pessoa não está de entrão. Ela não simplesmente entrou na festa como fazem por aí, né? Que dizem que
os penetras, né, que entram na festa sem serem convidados. Não, ele foi convidado. Ele estava ali com um convite real. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele se constrangeu. Ele sabia, ele tinha consciência de que ele não estava ao nível daquela festa. Ele não estava ao nível daquele banquete. E a palavra do Senhor fala que por causa disso, e presta atenção, alguém poderia falar, ué, mas o rei não pediu para trazer uma roupa, né, para dar uma chance para ele, olha, vai até a tua casa e volta daqui a pouquinho com uma vestimenta decente. Não, a Bíblia diz o seguinte, então ordenou o rei, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. Por quê? Porque cabe a mim e a você nos apresentarmos de maneira digna. E a Bíblia faz essa comparação, essa simbologia com as vestes. Por que com as vestes? Em Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que o Senhor está falando através de Paulo aqui no livro de Romanos? Que aquilo que cabia ao Senhor fazer, ele fez. Né? Haja vista, quando a gente lê a parábola da hora undécima, que ele não está se importando nem com o investimento. O investimento é alto. Haja vista o que ele fala nas outras parábolas, na parábola do joio e do trigo. Ele está ensinando, ele está nos alertando, nos exortando que haverá um dia em que toda essa graça, toda essa misericórdia fecharão a porta. E aí virá o dia do Senhor. E que dia é esse? É o dia em como Jesus falará, daqui a alguns textos ele vai falar a respeito, ele vai separar, né, os bodes e os cabritos. Ele vai separar aqueles que são dele daqueles que não são. E nós temos que entender que não é porque o Deus é misericordioso, que é amoroso, que ele não seja justo. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele é justiça. E ele, em Hebreus capítulo 12, diz que ele é fogo consumidor. Por quê? Porque a sua presença, obrigatoriamente, não porque ele queira, mas obrigatoriamente a sua presença traz juízo. É por isso que a palavra do Senhor fala que aonde estão servos do Senhor, a justiça do Senhor se manifesta. Por que a justiça do Senhor se manifesta? Porque é uma condição inerente. Inerente à presença de um servo de Deus. Claro, de maneira digna, com certeza. Mas é inerente, ele atrai a justiça. A Bíblia fala que a relação de Noé com o Senhor atraiu o dilúvio. O dilúvio foi atraído pela presença de Noé na sua relação com o Senhor. Então é exatamente isso que o Senhor está falando, que da parte dele ele cumpriu, ele fez, ele se entregou, ele pagou alto preço. A Bíblia fala que povos foram entregues por nós. A Bíblia fala que Paulo fala que o próprio povo, o povo daquele tempo, o povo do tempo de Paulo, de Jesus, dos profetas, foram entregues por nós, para que nós pudéssemos ter esse espaço de consciência, de razão, de aferição, como estamos e como devemos estar diante do altar do Senhor. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ou seja, essa questão, essa figura das vestes, vem desde o tempo de Adão e Eva. Por quê? Porque quando Adão e Eva se distanciaram, se desconectaram da sua íntima relação com Deus, de uma relação próxima, consistente, diária, cotidiana, a Bíblia fala que a primeira coisa que aconteceu, eles se enxergaram nus. E de maneira, de maneira abrupta e irresponsável, eles coseram folhas de figueira e fizeram para eles cintas para que pudesse cobrir a nudez. Mas essa vestimenta não serviria. Tanto é que diz aqui no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, o Senhor lhes deu uma vestimenta digna, de uma maneira profética. Ele lhes deu a vestimenta de um cordeiro. Claro, o couro, a pele de um animal chamado cordeiro, né? Claro, para que pudesse profeticamente manifestar aquilo que Paulo falaria lá alguns milhares de anos mais tarde, sobre o que significa estar revestido de Jesus Cristo. E todos nessas bodas, e todos nessa celebração, que não estavam de maneira digna, por quê? Porque não estavam revestidos de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra do Senhor, ela é incisiva nisso. Ou eu vou para a festa conforme a vontade do dono da festa, ou então eu não serei digno dessa festa. Essa situação que alguns falam: Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu pensamento. Claro que Ele conhece, por isso que tem a palavra dele. Claro que Ele conhece, por isso que Ele tem os seus mensageiros. Claro que Ele conhece, por isso que Ele tem, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Então é por isso que o Espírito Santo está entre nós. Exatamente para nos exortar, para nos edificar e para nos ensinar o que significa ser vestes dignas. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, ou eu penso com a mente de Jesus Cristo e me revisto de Jesus Cristo, ou então eu não serei digno dessa celebração. Eu posso até estar nessa celebração, mas não serei digno dela. E automaticamente eu serei colocado para fora, como diz a palavra. Por quê? Porque a justiça e o juízo do Senhor não permitirão que eu permaneça nesse lugar. Então a palavra do Senhor e as vestes falam da condição do homem diante de Deus. A minha condição diante do Senhor, cabe a mim decidir, cabe a mim averiguar, aferir. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho toda a capacidade de ter consciência dos meus atos, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E essa palavra ela é maravilhosa,
porque ela nos exorta de uma maneira amorosa. Estamos todos presentes diante do altar do Senhor, estamos em comunhão, mas isso não significa que não haja uma responsabilidade, que não haja uma aferição, que não haja um critério. Porque aquilo que a gente sempre pensa e ouve é que a imunidade, né, porque eu tenho o sangue do Cordeiro, me leva à impunidade. E um conceito não tem nada a ver com o outro. Já diriam, né, aqueles que falam sobre magistrados, esse pessoal aí, né, que acha, né, que nem aqui no Brasil outro dia, eles queriam, nem sei se baixaram esse decreto aí, né, de que juízes e os seus familiares deveriam ser considerados pessoas de... como é que fala? Que deveriam furar a fila, vai. Em outras palavras, deveriam furar a fila da vacinação, porque são pessoas de um valor muito grande para a sociedade brasileira. Então, juízes e familiares deveriam passar à frente na fila da vacinação. Veja só. Então, nós vivemos numa sociedade dessa maneira, desse tipo. Né? Quem pode mais chora menos. Mas não é assim no altar do Senhor. Para uma pessoa ser digna, ela tem que estar de acordo com a vontade do dono desse banquete. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então é Paulo falando, né, aos filipenses o que significa andar de maneira digna. Andar de maneira digna é andar de maneira a fazer, né, considerações sobre a palavra e saber que a palavra norteia toda a minha vida. É por isso que a própria Bíblia fala lá no Salmo 119 que é lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em Romanos capítulo 8, 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa, agora vem uma passagem que eu acho maravilhosa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós temos um propósito, é exatamente sermos encontrados pelo Senhor de uma maneira digna, de uma maneira coerente ao Evangelho. Por quê? Porque a própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme, a natureza geme, e nós temos uma responsabilidade. E o Senhor, nessa passagem, ele nos convida a pensar. Lembram-se do primeiro grupo que o Senhor, quando prepara o banquete, ele manda os mensageiros fazerem? Convidá-los. O Senhor está nos convidando. Nós somos do grupo, agora não mais apenas os judeus, mas também nós somos desse primeiro grupo. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Nós somos o primeiro grupo porque nós temos consciência, porque temos entendimento, porque temos aferição, juízo de valor, discernimento sobre através da palavra, de como estamos andando. Ninguém precisa apontar o dedo para você agora. Não precisa. Eu sempre falo, a maior punição para aquele
que comete pecado, ou para mim, quando eu cometo pecado, a maior punição, sabe qual é? É a consciência do pecado. Não existe maior punição do que essa. E eu me sinto constrangido, não por ninguém, mas por mim mesmo. Eu me sinto constrangido em me derramar o mais rápido possível diante do Senhor, porque a maior punição é a consciência do pecado e conviver com aquilo. É por isso que Davi fala no livro dos Salmos que ele sentia como se os seus ossos estivessem ressequidos, até que ele buscou no Senhor, até que ele encontrou um caminho de arrependimento e se derramou diante do altar do Senhor. E a palavra do Senhor, em Malaquias capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Puxa vida, ele é como a potassa dos lavandeiros, ou seja, ele é como uma substância, né? Como se a gente chamasse hoje de um removedor de manchas. Ele é um removedor de manchas. Ele está produzindo, né, uma capacitação para que nós sejamos removidos na nossa vestidura das manchas, da sujeira, porque o Senhor deseja nos lavar, o Senhor deseja nos purificar. A palavra do Senhor fala assim: e como derretedor purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. E o Senhor está falando isso sobre o quê? Sobre a restauração de Jerusalém. Mas quando o Senhor fala da restauração de Jerusalém, o Senhor fala da nossa restauração. O Senhor está abrindo um caminho, um ambiente, uma atmosfera, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos lavados nessa, como diz a palavra aqui na minha tradução, potassa, nessa potassa de lavandeiro, né? Zacarias 3, versículo 3 diz assim: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Então você tem, desde Adão e Eva, durante toda a história do povo de Deus, na relação com Deus, essa simbologia das vestes sujas e das vestes limpas. Qual é a diferença? A diferença é que a veste suja significa iniquidade. A veste suja significa indignidade. A veste suja significa pecado, transgressão. E a veste limpa significa dignidade. A veste limpa significa que o Senhor, não é a pessoa sozinha, mas é o Senhor que está trabalhando a vida dessa pessoa, e essa pessoa está sendo santificada, purificada, consagrada, está sendo totalmente alterada na sua maneira de ser. Não é apenas na sua atitude, na sua prática, na sua disciplina, não. Ela está sendo transformada internamente. E eu vou terminar lendo os textos de Apocalipse que falam por si só sobre as vestes, né? E como nós devemos nos apresentar diante das bodas do Cordeiro. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, olha só, a diferença. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus está em meio à sua igreja, né? Simbolicamente lá nas igrejas do Apocalipse, mas está em nosso meio. Diz aqui, a palavra do Senhor, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, ou seja, Sardes tinha uma comunidade muito grande de servos de Deus, mas depois o Senhor pontua, dentro dessa comunidade, dentro desse povo, tem poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E claro que o Senhor aqui não está falando a veste branca no sentido físico, né? Uma roupa branca. Mas ele está falando numa condição de uma vestidura interior, espiritual. Apocalipse 7, versículo 9 diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, veja os preparativos dessa festa. Veja o quanto o Senhor Deus e Pai está prostrado por sobre esse evento, o que Ele está preparando, a maneira delicada, a maneira desprendida com que Ele está oferecendo esse banquete, qual é o nível da dignidade desse banquete. Não tem como eu e você entrarmos nesse banquete de uma maneira que não seja do mesmo nível. Um nível coerente ao banquete. Um nível coerente desse chamado, desse convite. Alguns chamariam de uma vestimenta black tie, né? Uma vestimenta digna do evento. Apocalipse 19 diz assim: então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Sabe quem é essa esposa? Eu e você. Nós somos a igreja, a esposa do noivo. A noiva, né? Que vai se encontrar com o noivo e vai celebrar esse casamento. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos
Puxa vida. Que palavra maravilhosa e profunda. Como dizem, eu sempre falo para você, né? Há textos na Bíblia que tem o peso de 1 tonelada. Olha o peso dessa palavra. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que dizer dessas coisas, né? Pois a palavra fala por si só. Que bodas são essas? Qual é a importância, qual é o valor que o Senhor Deus e Pai, que o Espírito Santo, que o Filho, a Trindade, dão a esse banquete? Qual o nível dos apetrechos, né? de todos os utensílios desse momento grandioso, poderoso, a celebração das celebrações, a festa das festas. E nós, como estamos para nos apresentarmos diante desse banquete? Porque a vestidura branca significa os atos de justiça dos santos. A vestidura branca significa que nós fomos, né, as nossas vestimentas foram lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus. As vestiduras brancas significam a dignidade, revestindo-nos. A dignidade, não a nossa dignidade, mas a dignidade do Cordeiro. Assim como Adão e Eva foram revestidos por vestes de pele de animais no tempo lá do Gênesis, nós somos revestidos, vestidos por essa vestidura, agora, na condição do Cordeiro de Deus, que se derrama sobre nós. E nós, como diz Paulo em Romanos, nos vestimos de Jesus Cristo. Não tem como entrarmos nessa festa se não estivermos revestidos do Cordeiro de Deus que tira o